Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Clube do Livro. Hoje a gente vai ter mais uma live do Resenhando, mas hoje será sobre... A gente vai fazer uma continuação dos discursos da Conferência Geral. Então, espero que todo mundo possa nos acompanhar e possam participar. Espero que vocês também tragam as percepções de vocês, do que vocês aprenderam na Conferência Geral. A gente sabe que já passou um pouquinho de tempo, mas desculpa, eu tava olhando aqui se meus amigos já estão aqui pra gente fazer a live. Mas a gente queria ouvir a percepção de vocês e o que vocês acharam, né? Qual foi os discursos que vocês mais gostaram da conferência e os temas que vocês mais gostaram. Deixa eu chamar o Lucas e o Marcos aqui pra gente poder começar a live. Por favor, pessoal, participem. Percepções, podem escrever aí no chat. Ou se vocês quiserem perguntas, a gente vai ler e vai... A gente gosta muito que vocês participem das lives. Deixa eu só convidar. O Lucas já entrou. Oi, Lucas. Tudo bem, Sara? Consegue me ouvir bem? Consigo te ouvir bem. Agora eu tô tentando convidar o Max. Deixa eu convidar ele de novo. Ver se ele aparece. Peraí que eu vou só ajeitar o ângulo aqui da... A internet é assim, né? Principalmente a Instagram, né? A gente tem que esperar as pessoas aparecerem. Desculpa, né? Que dá uma demoradinha pra gente começar. Mas é o jeito que a Instagram funciona, né? A gente tem que esperar para as pessoas aparecerem. A luz tá muito forte. Ok. Acho que agora tá melhor. Tô conseguindo enxergar melhor. Muito obrigado, Emerson, Tom, Regina, Hilton Lima, Esther, Ana Luísa, que estão aqui. Como eu falei, a gente vai falar sobre a Conferência Geral. E se vocês tiverem, né, com percepções, por favor, comentem aqui, põem aqui no chat que a gente vai comentar. Se você tem um discurso especial que mais vocês gostaram, né, de todo né, foram 6 horas, não, 8 horas, né, e mais a conferência geral de discursos, né? Então a gente tem bastante coisas para conversar. O Max não apareceu ainda. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele de novo. Não sei se ele já chegou. O Max é nosso bispo, então às vezes ele tá meio ocupado, né? Tem coisas para fazer além de estar na Instagram. Júnior, acho que Josefa, o Tom. Obrigado por vocês estarem aqui. O Tom disse: gostei do anúncio da construção do Templo de Maceió. Também gostei, fiquei muito feliz. Acho que a gente vai ter quase em todo o Nordeste, né? Vamos ter um templo em cada capital. Acho que esse é o plano. Que acho que só vai faltar Rio Grande do Norte, né? Que Bahia, Recife, Fortaleza. Bahia já foi anunciado também. Bahia já foi anunciada. Acho que só falta Rio Grande. Já faz um tempinho foi anunciado em Salvador. Tá em construção já. Acho que só Rio Grande do Norte que vai faltar. E Espírito Santo, né? Que tá subindo, né? Subindo todo Mas ali já é Sudeste ainda, né? Vitória foi anunciado também foi ano passado? Eu Faz acho. um tempinho Vitória foi anunciado também. Nos ajudem aí, pessoal, se todos os Vai faltar Rio Grande do Norte e Maranhão, tá? Maranhão? Acho que Maranhão. Norte ou Nordeste, né? Tá ali na... Sergipe, se eu não me engano, também não tem nenhum anunciado. Que eu me lembre isso. No Sul vai faltar Santa Catarina, que não tem.
Rio Grande do Sul, Paraná, aí São Paulo, Rio agora, aí vai subindo, né? Minas tem, vai, daqui a pouco tem falta de João Pessoa, como falou, e falta de Sergipe. Então a gente tá indo, né? Estamos indo bem, né? O Max não aparece. A gente pode. Quer começando, Lucas? Max. Não sei se tu mandou mensagem para ele. Olá, Sebastiana. Vivian. Boa noite, Nena Alves. Sejam todos bem-vindos ao Clube do Livro. Ô, Sara, tô olhando aqui, ele consta, pelo menos ele apareceu aqui que ele tinha entrado, não sei no seu. No meu não, eu convido e parece que tá declina, né? Sabe? Expira o convite, né? É. Aí, ó. Falando nele. Apareceu! Apareceu. E boa noite. Tudo bem visto? Berço, agora apareceu. Estava aqui com problemas técnicos. Problemas alheios, né? A nossa vontade, né? Então, acho que a gente pode começar, né? Desculpa a demora aí, pessoal. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Clube do Livro. Eu sou a Sara Roman, estou hoje com o Lucas e o Maxwell. Ele não gosta que chame... Não, ele gosta que chame de Max, mas tem que apresentar ele como Maxwell. Mas tudo bem, porque ele é o bispo Maxwell. Mas sejam todos... É carinhoso, né? A gente chamar de Max, né? Sejam todos... Bom, pode chamar de Max, sim. Todos bem-vindos ao Clube do Livro. Então, hoje a gente vai ter uma live, né? Mais do Resenhando. Quem faz normalmente é o Lucas e o Maxwell. Mas hoje eu estou participando porque, né, eu ouvi, né, todos os discursos. Então, estou ajudando, estou participando junto hoje. Então, sejam muito bem-vindos a Silvia, o Leonardo, a Kai, o Dami. Então, vários que estão aqui. Muito obrigada por estarem aqui prestigiando. E a gente gostaria que vocês também participassem, né? Comentando qual o discurso que vocês mais gostaram, né? Quais as palavras que mais tocaram vocês. A gente sabe que passou um pouco. Ainda está na nossa mente, né? Sobre os discursos, né? O que a gente aprendeu. E acho que fica até a próxima, né? Normalmente a gente fica na nossa mente até a 20 de outubro e a gente aprende, né? Ter mais discurso e aprender de novo. Então, muito obrigada por estarem aqui e vamos começar. Sara, antes de começar a falar dos discursos propriamente em si, acho que a gente podia continuar falando um pouco, que a gente estava falando agora há pouco a respeito dos templos, né? Foram anunciados 2, né, nessa última conferência geral, lá em Santos e fugiu outro lugar, Maceió, né? Uhum. Isso, Maceió. Yeah. Não sei, acredito que a gente podia comentar a questão dos templos aqui no Brasil, porque praticamente toda conferência que passa é anunciado algum templo aqui no Brasil. Acho que isso é um sinal excelente de que, em meio aos problemas que a gente tem aqui no Brasil, algumas coisas elas estão funcionando, elas estão em ordem. Acho que seria legal a gente comentar primeiramente essa questão dos templos, não só de Santos e Maceió, mas no geral, porque o Brasil está ficando cheio de templos, né? Tem em todas as regiões praticamente agora. Brasília está em fase final, Salvador está em construção, Rio de Janeiro já está no fim da visitação, vai ser dedicado. Então acho que a gente poderia comentar isso porque é um sinal bom para a nossa nação. Podemos, né? Boa noite, César. Boa noite, tudo colocou. Eu acho que a gente, São Paulo vai ser, acho que fora de Utah, né? Ou fora dos Estados Unidos vai ser
a cidade, 3 templos. No cidade não, estado, né? Eu sei que no Peru, na cidade de Peru tem 2 templos, mas a cidade de Peru é grande, né? Também como São Paulo, uma cidade de metrópole. E ele tem essa prerrogativa, né, de ter 2 templos em uma cidade só. E agora São Paulo, né, vai ter 4 templos. Um estado, né, já tem em uma cidade vai ter 2 templos, né? E São Paulo vai ter 4, né? E o que isso significa, né? De que a obra está acelerando, né? Não sei se todo mundo ouviu, né? Mas essa semana a igreja mudou, mas acelerou. E agora faleceram com 30 dias de falecido, né? Já vai poder ser batizado. Antigamente a gente esperava um ano, né? Para poder batizar elas. E agora em 30 dias já pode batizar. Então, isso significa que a gente precisa de mais templos, né? A gente está acelerando. A gente ficou 2 anos fechados, infelizmente, né? Com a pandemia. Mas agora está abrindo e os templos não param de ser construídos, né? Eu acho que isso significa 2 coisas. Que a obra está avançando e mais membros estão prosperando e que a igreja está conseguindo ter mais dinheiro para construir, porque templos são caros, né? Não é qualquer R$ 100 que pagam um templo, né? São obras muito caras, são obras, né, muito grandes, né? E isso quer dizer que a igreja, que os membros estão prosperando, que o Pai Celestial está abençoando, né? E que a gente está acelerando, né? E vai ter o em Xangai, né? Na China. Vamos ter em quase todos os países do mundo, né? Ou principais que são perto, né? Então, a meu ver, é um grande avanço. Mostra que a segunda vida tá próxima. Max? Então, muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje falando mais uma vez da Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Seja bem-vindo aí, Augusto, Isabel, acho que é Isabel. Sejam muito bem-vindos. Então, realmente, né, Sara, questão dos templos, nós temos visto a cada conferência, né, mais templos, tanto quantitativamente, né, e aqui no Brasil parece que a cada conferência, pelo menos um templo no Brasil tem sido anunciado, né, e com certeza isso mostra que a igreja vem crescendo, né, e quando a gente fala que a igreja está crescendo, a gente quer dizer que o evangelho está se expandindo, portanto, as pessoas estão ouvindo mais a Jesus Cristo, né? E, enfim, a gente entende que Jesus Cristo ele está chegando ao coração das pessoas, né? Então, dizer que a igreja está crescendo é só um meio de dizer essas outras coisas em conjunto, né? Dizer que o evangelho está expandindo, que a palavra de Cristo está alcançando as pessoas, existem mais pessoas sendo abençoadas, fazendo e recebendo convênios, né? Ou seja, fazendo promessas e recebendo bênçãos, né? Com o evangelho através do Salvador Jesus Cristo. Isso é muito importante, né? Eu vejo que no meio de tudo que nós estamos passando e vivendo hoje, né? O mundo está um caos. Nós perdemos, aliás, se é que temos alguma referência, né? As coisas elas são totalmente instáveis, é um caos geral, né? O mundo conspira praticamente para que a gente possa se estabilizar na política, mas a política, o pessoal já sabe e empiricamente aprende que não dá para você nem acreditar e nem estabilizar socialmente através da política. Então, cabe aí à religião, você buscar o evangelho, buscar a Cristo para estabelecer. E no meio disso tudo, né, onde a gente está vivendo números de suicídios muito altos, né, inclusive acho que a gente pode citar alguns discursos da conferência que foram bem voltados para a questão emocional. Os templos são um grande refúgio, que são as promessas realmente dos templos, né, de buscar refúgio, de buscar consolo, conforto, orientação,
O profeta disse nessa conferência, né, que ele desejava que essa conferência fosse rejuvenescimento espiritual para todos nós, né? E claro que os tempos são isso, né? Eles estabelecem, rejuvenescem a nossa espiritualidade, revigoram, né? Nos dão aquela energia de novo, quando a gente está esgotado, espiritualmente falando, emocionalmente falando, né? Então os tempos têm essa capacidade de nos ajudar. Então quanto mais tempos, realmente é melhor para todos, né? Mais acessibilidade para que as pessoas possam, né, de países ou cidades mais afastadas poderem chegar ao templo. Eu tenho um pouco tempo de membro, né? Agora em maio eu faço 12 anos. Mas eu já lembro que nas primeiras caravanas, quando eu comecei a ir, né, há 10, 12 anos atrás, nossa, chegava no templo de Campinas, que era o templo que a gente frequenta, né, aqui de São José do Rio Preto, a gente costuma ir, e assim, não cabia mais pessoa dentro do templo. 80 mil ônibus, o banheiro, aquela coisa lotada e tudo mais, né? Onde se faz as ordenanças, né? Onde se faz ali os convênios, lotado, lotado. E conforme foi passando o tempo, a gente foi vendo, anunciando os templos, né? Outros templos sendo anunciados dentro do Brasil. Eu fui vendo a diminuição, né? Não a da frequência em si, mas de que essas pessoas que frequentavam, às vezes ali, estão podendo frequentar, então, em outros lugares, né? Porque tinham poucos templos para você poder frequentar. Então, quase o Brasil inteiro ia ali dentro de São Paulo, né? E os outros templos que já tinham um pouco mais antigos, Recife, Curitiba e tudo mais. Mas hoje fica mais acessível, cada vez mais. Temos o templo em Fortaleza, né? Brasília, estamos vendo a dedicação do templo, vai ter a dedicação ainda, né? Por enquanto é só a visitação do templo do Rio de Janeiro. Então, logo, logo tem os outros que já foram anunciados, né? Espírito Santo, lá em Vitória. E aí os da conferência, né? Santos e Maceió. Então vai ser cada vez mais acessível mesmo. Então é muito bacana, muito especial que as pessoas possam encontrar Jesus Cristo no templo, né? E aqui, só para fechar minha parte, se eu não estou enganado, o nome da filha do Renato Aragão, né? Acho que chama Lívia. E pelo que parece, ela tem tido ali certas experiências, né? E talvez assim certos testemunhos sobre o templo, né? E possivelmente aí vai conhecer um pouco mais a igreja, pois sentiu a paz que o templo dá, né? Então realmente é um convite, se alguém que está conosco, né, está nos ouvindo hoje ou vai nos ouvir futuramente, não conhece a Igreja de Jesus Cristo, não conhece os templos da Igreja de Jesus Cristo, fica aí o convite, né? Como a filha do Renato Aragão, né? O famoso Didi Mocó, né? Famoso aí dos Trapalhões e outras coisas. Ela frequentou o templo, né? Na visitação, e ela sentiu muito forte ali a presença do Espírito Santo de Deus, sentiu muito forte ali a companhia do Espírito Santo, testificando que aquilo ali realmente era de Jesus Cristo. E possivelmente aí ela pode ser, né, aumentar ainda mais o testemunho sobre essas coisas que ela viu, ouviu e sentiu lá dentro do templo. Eu acho que, só para finalizar a questão dos templos, né, a gente percebe uma certa mudança da igreja, pelo menos aqui no Brasil, com relação aos templos. Até comecinho dos anos 2000, só tinha o Templo de São Paulo, né? Aí depois dedicou-se o Templo de Recife e Porto Alegre, se não me engano, no mesmo ano, aí logo depois Campinas. E aí, com o tempo, vem aumentando a quantidade de anúncios de templos aqui no Brasil. Mas se você reparar, dos anos 2000 para cá, quando começa a aumentar essa frequência dos anúncios dos templos aqui no Brasil, você percebe que os templos eles têm tido algumas características um pouco diferentes do que era, por exemplo, no passado, pelo menos ao meu ver, né? Você pega, por exemplo, o Templo de Campinas, é um templo muito grande. O próprio Templo de Recife, se eu não me engano, é um templo com uma construção grande. O de São Paulo, por ser um pouco mais antigo, tem algumas características diferentes, mas é um templo grande também. E esses templos mais novos, se você pelo menos olha as fotos, os projetos, você vê que são templos menores. E imagino eu que
um pouco mais baratos e mais fáceis de construir, enfim, há uma série de pontos positivos, né? E acho que o maior de todos eles é que você consegue colocar os templos nos lugares mais próximos da onde tem os membros da igreja aqui no Brasil, né? Bom, antigamente vinha caravanas de muito longe, Manaus, as lendárias caravanas de Manaus, mas se você pegasse pessoal que vem do Triângulo Mineiro, que vinha para São Paulo, é longe, né? Quem vem lá do Centro-Oeste, em alguns lugares do Nordeste também. Porto Alegre é 18 horas. Pois é, até 2000 acho que 2000 ou 2002 que foi dedicado o Templo de Porto Alegre. 2002. Acho que 2002, né? Então até 2002 eram 18 horas que encarava aí de ônibus, uma caravana. E embora sejam templos menores e automaticamente com uma capacidade de pessoas um pouco menor, mas você consegue concentrar onde tem os membros, para eles não precisarem talvez se sacrificar tanto como muitos deles fizeram no passado. Então acho que isso é eu imagino que foi planejado, acho que é uma decisão acertada, porque você consegue ter templos menores, mas que funcionam perfeitamente e que você atende as pessoas bem próximas das casas delas. E aí, consequentemente, o trabalho de salvação ele vai andar mais rápido, né? Se tem um templo na tua cidade, você consegue ir com mais frequência, fazer as suas ordenanças, fora que isso te empolga também, né? Então, acho que essa mudança não sei se de estratégia, enfim, mas essa mudança ela trouxe bastante benefícios para os membros da igreja. Podia entrar no discurso, já que o Max falou, né? Comentou o discurso do Holland, e fala sobre o tema do discurso dele é não temas, creia somente, né? E ele comenta sobre os tempos de hoje, né? Sobre o que os jovens, principalmente, estão enfrentando depois de uma pandemia, né? Que ainda estamos, mas já estamos felizmente saindo dela, né? Ele comenta sobre as dificuldades que as pessoas estão passando hoje e os jovens, principalmente, tem aula, né? Tem contato com as pessoas, ficamos mais em casa, mais não vendo pessoas interagindo, né? Não tocando nas pessoas, podia, nem nossos avós, né? E que trouxe uma dificuldade para os jovens, né? E para as pessoas do mundo, né? Então, para os pais, para lidar com isso, né? Às vezes muito com a perda do trabalho e mais lidar com jovens, né, em casa, trancado, né, ou com familiares que faleceram, ou, né, como lidar com isso. E muitas pessoas perderam sua fé nesse tempo, né? Elas acabaram deixando de lado. Os tempos estavam fechadas, muito tem que fazer em casa, né? Principalmente e as famílias sacramento, né? Sei que os homens viraram muito, né? O sacramento para pessoas que não tinham sacerdote em casa, né? Isso foi uma dificuldade, mas também foi um ato de amor, né? Que todos fizeram, deixar suas casas do Covid, né? No começo era tão assustador. Eles deixaram suas casas para dar o sacramento para que as pessoas não tenham. Então, pensar nesse discurso, o que vocês acham? Max? Oi, tô te ouvindo agora. Tava meio travado, mas eu te ouvi agora. Eu vou só ler o comentário do Rubens aqui, ó. Acho que a gente tava falando sobre os templos, né? E aí ele deixou um comentário aqui, ó. O Rubens disse, aqui na ala de Itaguaí, Rio de Janeiro, teve batismos de visitantes do templo, pessoas convidadas por membros. É uma experiência incrível das promessas de Deus. Legal, Rubens. Muito obrigado aí por você ter compartilhado isso. Enriquece aqui o que a gente está falando e também testifica, né? Então, realmente, pessoas que vão visitar sentem ali um espírito muito forte, né? Tem experiências bacanas e aumenta o testemunho sobre Jesus Cristo, né? E acaba aí aceitando ele, entrando nas águas do batismo. Muito legal.
Aqui também dá um boa noite para a Suelen e o Tiago acabou entrando aqui também. Pegando o gancho aí do discurso, né, Sara, que você estava falando, esse discurso eu acho ele bem forte, né, porque é um assunto muito delicado, né, é um assunto que nós estamos volta e meia tratando e retratando, e parece que, mesmo assim, tende a aumentar, né. E o Elder Holland, ele sempre tem aquela capacidade de pôr o seu coração nos discursos dele, né? A gente vê ele ali realmente, como o presidente Nelson coloca, né? Aquele ímpeto espiritual positivo, o Elder Holland tem bastante isso e ele aplica isso nos seus discursos. E no discurso que ele deu na conferência, né? Que não temam, creiam somente, ele cria várias súplicas, né? E ele diz várias súplicas, e uma delas eu vou ler aqui na íntegra. Ele diz o seguinte, né? Minha súplica aos jovens hoje, e a vocês pais e adultos, que aconselhem esses jovens, é para que deem início à sua busca pela felicidade, sendo gratos pela recompensa que vocês já receberam daquele que nos concede toda a boa dádiva. Então, um dos pontos muito importantes, né, a gente tem visto muito, é a questão da gratidão. O presidente Nelson já fez até dinâmicas com a gente, né? Ele pediu que a gente pudesse fazer uma lista de gratidão. Eu lembro que ele fez um vídeo, né, na conferência, na conferência não, perdoe-me, na pandemia, exatamente porque aquele momento era um momento de muita aflição, e aí ele convidou a gente, o presidente Nelson, a nós buscarmos, então, sermos gratos por algumas coisas, né? Então, reconhecer o Senhor, reconhecer as boas dádivas, a dádiva da vida, né? A dádiva de ter a vida em si, que é a maior dádiva de todas as coisas, já é uma grande conquista, já é uma grande bênção. E a gente precisa dar valor a essas coisas, né? Ele vai falar de outros assuntos aqui, mas alguns de nós, né? Na verdade, acho que todos nós, né? Volta e meia, nós conflitamos com algumas perguntas da alma, né? E essas perguntas, às vezes, elas são muito importantes porque a resposta delas podem preencher um vazio, pode nos ajudar a sobrepujar alguma dificuldade, alguma fraqueza, pode ser uma resposta que vai nos dar consolo. Então, às vezes, nós não temos a paciência ou a força necessária para que a gente, às vezes, não tenha a resposta daquilo que a gente está buscando. Então, o ponto principal que eu acho que está nesse discurso do Elder Holland é que essa resposta completa, ela vai vir, né? Mas que sem o Evangelho a gente não vai conseguir ela completamente. Então, nos momentos que mais apertar, que mais ficar difícil, né? Entre os muitos problemas que a gente passar, focar no Evangelho, né? Por isso que ele cita aí uma frase do próprio Salvador Jesus Cristo, é que não temam, não creiam somente. Então, tem muito a ver também com aquela frase que, se eu não estou enganado, é o Elder Bedner, ou o Elder Utidorf, me corrijam aqui quem puder, que ele fala, duvidem de suas dúvidas, mas não duvidem de sua fé, né? Então, por vários momentos a gente passa por dúvidas em nossa vida. Quando nós vemos pessoas boas sofrendo, principalmente quando é da nossa família, quando a gente vê injustiças acontecendo, quando a gente vê, enfim, coisas que a gente não concorda, né? Ou quando a gente está fazendo todas as coisas com esforço, dedicação e guardando os mandamentos, e mesmo assim parece que as coisas não estão acontecendo, né? Então a gente se pergunta, enfim. E é nesses momentos que a gente está cheio de dúvidas por causa dessas coisas que estão passando em nossa mente, que a gente precisa aumentar a nossa fé, né? Então, ao aumentar a nossa fé, o medo vai embora, né? Lembrando aí daquela passagem de escritura, quando o próprio Pedro pede para ir às águas, né? Primeiro eles acham que Jesus Cristo é um fantasma.
né? Porque tá passando nas águas lá e ele fala, olha, tem ali acho que é um fantasma ali nas águas, né? Aí não, sou eu, né? Jesus Cristo se anuncia ali. E aí Pedro, também com ímpeto muito positivo, né, espiritual positivo, então me manda entrar nas águas. E ele vai, né? Com muita fé. E Pedro faz um milagre, né? Não faz um milagre, mas com a fé dele, ele permite-se ali também estar no milagre de andar sobre as águas. Só que o que acontece com ele para ele sucumbir, né? Ele vendo as ondas, como fala lá nas escrituras, ele teve medo, né? Então, o mundo conspira para que a gente tenha medo, né? Medo, incertezas, mas o evangelho, ele quer que nós tenhamos mais fé, né? Aumentar nosso testemunho. Quando nós fazemos isso, nós nos fortalecemos, não que nós não vamos ficar imunes, né, às dificuldades. Não é isso que eu estou falando, não é isso que o Elder Holland falou, mas que nós estaremos mais fortalecidos para que a gente consiga passar por essas dificuldades. Só lendo aqui uma Wagner. Boa noite, Wagner. Irmão, estava tendo uma reunião familiar aqui em casa. Ah, legal, Wagner. Muito boa noite, seja bem-vindo. Eu passo a bola, então. Acho que o Lucas não falou ainda sobre o discurso que a gente está em pauta aí. Lucas, acho que é com você. Eu estou me mudando aqui. Estava num lugar meio escuro, agora estava um pouco menos pior. Estava tendo uma ajudinha aqui. Acho que sobre esse discurso em si, vocês foram já no âmago dele, e isso que o Maxwell falou no final da questão da gente precisar ter a ajuda do Senhor e a gente se fortalecer, tem muito a ver com o discurso do Elder Soares também. Eu não sei como funciona a designação dos temas, dos discursos entre eles, né? Se a primeira presidência designa os temas específicos, imagina uma ordem a ser seguida de discurso ou não, mas é impressionante como muitos discursos eles se encaixam e um complementam o outro. E pegando o gancho nisso, o discurso do Elder Soares, ele traz um termo que a gente precisa estar muito ligado para evitar alguns desses problemas, que ele fala sobre a apatia espiritual. Deixa eu ver se é esse termo. Isso, apatia espiritual. E ele fala o seguinte sobre o que seria essa apatia espiritual. Ela se caracteriza pela perda gradual do ânimo de nos envolvermos mais plenamente na obra do Senhor. E aí como que isso acontece? Quando a gente deixa de viver da maneira espiritual, né? Quando a gente faz as nossas reuniões familiares, igual o amigo estava tendo aí agora há pouco, as coisas mais básicas, o trabalho de administração, orar, jejuar, etc. Né? Quando a gente faz isso, a gente começa a se tornar apático espiritualmente. E ele continua falando, em geral ela se origina quando sentimos que já sabemos todo o conhecimento e todas as bênçãos necessárias de Deus para a nossa felicidade nesta vida. Então, tem um pouco a ver com orgulho, né? A gente pensa, puxa, já tenho tantos anos de igreja, de evangelho, já servi missão, já servi em tal chamado, já fiz isso, já fiz aquilo outro. E a gente começa a pensar que a gente já conhece todo o evangelho, que a gente já sabe de todas as coisas. E não tem nada novo que a gente realmente possa não só aprender ou reaprender, mas que toque o nosso coração. E é engraçado, porque esse tipo de sentimento ele vem quando? Quando a gente deixa de fazer, principalmente as coisas mais básicas, né? Ler as escrituras, orar todos os dias, jejuar pelo menos uma vez ao mês, etc, etc. Então, quando a gente deixa de fazer isso, quando a gente tá fraco, vem a nossa carne e fala, não, você tá forte, é que você já sabe de todas as coisas. E não é assim, né? E olha só que legal que ele fala, né? Essa complacência, por assim dizer, leva-nos a olhar para as dádivas do Evangelho como um direito adquirido. Ou seja, já que eu já servi em tudo que é possível de chamado, já que já fiz isso, aquilo, outro, já que já venho todos os domingos para a igreja há anos e anos, então tudo que o Evangelho tem é direito meu, já adquirido. E não é assim. Pode ser que nós, por conta da nossa fidelidade hoje, nós temos alguns desses direitos. Mas quando a gente deixa de viver um ou outro ponto do Evangelho,
para amanhã ou depois a gente pode perder esses direitos. Então não é porque a gente fez um trabalho de louvor no passado que a gente, vamos dizer assim, tem uma gordura para queimar, né? Não é igual ao Campeonato Brasileiro que você abre 10 pontos de vantagem, você pode se dar ao luxo de perder 2 partidas que você ainda vai estar em primeiro lugar. Não é assim que funciona. Com as coisas do Senhor, elas são diferentes. A gente precisa manter todo dia, né? Como o Elder Uchtdorf falou em um discurso dele já faz algum tempo, que nós não estamos numa competição contra os outros, nós estamos numa competição nessa vida com nós mesmos, né? A questão não é a velocidade com que chegamos ao fim, mas é se nós vamos conseguir chegar ao fim. Então, quando a gente vacila nessas coisas, a gente entra nessa apatia espiritual, a gente torna-se orgulhoso. E aí mora um problema muito sério, que até tem a ver com o discurso do presidente Jair, mas isso fica para um outro tópico. Mas esse é o perigo. A gente tornar orgulhoso e ao mesmo tempo apático. A gente pensar que já tem todos os direitos e que não precisamos fazer mais nada. Sabe, eu conheço, tenho um amigo, né, comum, um conhecido, na verdade, e ele é advogado. E ele é afastado da igreja. E aí perguntaram, por que tu te afastou? Porque eu sei tudo. Eu sou advogado, eu sei muito. Eu não vou ser mandada, entre aspas, né, por um bispo que não tem nem nível superior. Quem é ele para falar? Porque eu já sei tudo. E quando a pessoa falou isso para mim, eu fiquei, nossa, como que a pessoa pensa, né? Que só porque tem um nível superior em alguma área específica, que ele sabe tudo e que ele não pode ser orientado, vamos dizer assim, né? Por uma pessoa que tem um nível escolar menor do que ele, né? Como se as coisas de Deus viessem pelo teu nível escolar, né? Então, se eu sou PhD, eu posso... Sou PhD na igreja, se eu sou estudante de 2º grau, eu não posso nada, né? Como se as pessoas fossem... Deus determinasse assim, né? E Deus não olha as pessoas pelo seu nível escolar. Óbvio que a gente é orientado a estudar, a se desenvolver, a buscar mais conhecimento, né? Como fala o nosso clube, pelo estudo e pela fé, né? Buscar mais conhecimento, mais fé. Mas as pessoas que servem, elas não são determinadas pelo seu grau escolar, né? Os bispos, quando são chamados, não é tipo, vou pegar o currículo dele, vou dar todos os currículos, né? O melhor currículo aqui vai ser o escolhido para ser bispo, presidente estaca, ou presidente da Associação Socorro, né? É uma coisa... o Max, né, que é bispo, pode até, né, falar, mas é uma inspiração, né? Eles oram, eles... pedem ajuda, eles conversam com as pessoas, né, é uma análise, mas não é uma análise curricular, né, de quem tem mais conhecimento sobre isso, né? E eu acho que a gente podia entrar no discurso também do curar o mundo, que eu acho que tem a ver, do Hans. Só fazer um comentário sobre isso, porque vai muito ao encontro do que o presidente... O Lucas também sabe que também foi... do que o presidente Aren ele fala, né? Igual esse exemplo que você citou, eu sou formado nisso, naquilo, eu já sei tudo da igreja, já li o livro de Mormon de trás para frente, já li isso, aquilo, outro. E aí a gente cai nessa armadilha, justamente das aparências, né? E daquilo que o mundo ele vê como sábio, mas não é a forma do Senhor. O presidente Aren, ele pauta o discurso dele dessa conferência em cima do discurso do rei Benjamim, né? Então ele pega aquela parte da questão de a gente se tornar como crianças, né? E ele fala o seguinte, a maioria de nós deseja ser forte. Podemos muito bem pensar que ser como uma criança significa ser fraco. Então aquela coisa, né? Não, mas eu já sou diplomado, e o bispo Zezinho lá, ele não se formou em nada, ele mal sabe ler e escrever, ele é uma pessoa muito, entre aspas, né, simples. E aí é o que ele fala. A maioria dos pais anseia pelo dia em que seus filhos terão atitudes menos infantis. Porém, o rei Benjamim, que entendia, tal como qualquer mortal, o que significa ser um homem forte e corajoso, deixa claro que ser como uma criança não significa ser infantil. Significa ser como Salvador, que orou a seu pai pedindo força para poder fazer a vontade dele,
e expiar pelos pecados de todos os filhos de seu pai, e depois o fez. Ou seja, a gente precisa ser como crianças, ou seja, ser como Cristo ele foi, né, nesse caso, principalmente nesse caso. Então, como uma criança não é ser infantil, como ele está falando aí. Acho que esse é até um bom tema que a gente pode debater. Mas ser como uma criança é ser manso e humilde, como Jesus Cristo foi. Então, a partir do momento em que eu me coloco num pedestal, porque eu sou isso, ou sou aquilo outro, ou não sou tão simples, a gente está sendo não como Cristo. A gente está sendo como um adulto de dura serviço, como falava no Velho Testamento. Ou seja, que não abaixa a cabeça por nada, mesmo que seja o Senhor falando ali para ele, a pessoa ela não tem a humildade de se abaixar. Então, quando o Senhor ele nos convida a ser como criancinhas, né, ele está dizendo para que a gente seja mansos e humildes de coração. Eu já vou até um pouco longe, eu acho que a gente está que nem Satanás, né? Ele falava, eu sou filho do rei, eu não vou me reparar, jamais vou ser reparado, eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus, né? Sempre usou a soberba, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, então eu não vou fazer coisa... Imagina que se submeter que nem Cristo a ser chicoteado, a ser humilhado, cuspido, porque imagina o filho de Deus, né? E às vezes a gente age assim, né? Acho que muitos da nossa vida... eu não vou me submeter aí na igreja porque eu já sei tudo, eu não vou me submeter a limpar uma capela. Bem capaz que eu vou limpar uma capela, porque contrate alguém, né? Eu tenho dinheiro para limpar, porque eu tenho... E olha que paradoxo interessante, né? Quando a gente tem essa atitude, né, de não ser uma criancinha, como fala o rei Benjamim, a gente está sendo aquela criança birrenta. Ah, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. É igual briga de criança. Ah, mas o meu irmão que começou, meu irmão que fez aquilo outro, ele que me bateu, não sei o que, e você começa a aumentar o problema por conta de uma birra. É até engraçado esse paradoxo. A pessoa ela se enche de orgulho, em vez dela ser uma criança no sentido como fala o rei Benjamim, mansa e humilde, ela se torna uma criança com uma atitude infantil, né? Ah, mas o bispo sabe menos do que eu. E ela deixa de ir na igreja. Então, olha só, em vez de ele estar sendo como uma criança, como ensina o Senhor, ele está sendo uma criança no sentido do mundo. É infantilizada, fazendo uma birra por conta de um orgulho ferido. Pode ir, Max. É interessante que na neurologia, quando você vê você tira lá não é um raio-x, né? Uma ressonância do cérebro, quando acontece a sinapse, né? Ou seja, os neurônios se conectam e aí acontece um raio de luz, porque houve uma nova conexão e, portanto, uma nova inteligência foi criada, né? Você assimilou uma nova coisa e houve um aprendizado no seu cérebro. Aquilo é luz, né? E aí a gente aprende nas escrituras que Deus é a inteligência, né? E a inteligência é luz, né? E vocês estão... Por que eu estou falando disso, né? O orgulho, ele acinzenta a nossa percepção, principalmente a espiritual, mas ela também vai abarcar na inteligência. Ou seja, de uma forma paradoxal também, a gente pode estar ficando mais inteligente pelas questões do mundo, sem perceber que a gente está ficando mais burro. Mas como assim? Porque, veja, você pontuar que você não tem nada a aprender com alguém é de uma, né, me perdoe a palavra um pouco ofensiva, é de uma burrice muito grande. Né? Porque sempre há algo para aprender com alguém. Mesmo se for negativo. Né? Você vai aprender uma coisa que você não deveria fazer com alguém. Então, sempre há algo que aprender, tanto do lado bom quanto do lado negativo. Então, veja, o orgulho, ele é exatamente essa grande pedra de tropeço, nos cega de uma tal maneira que a gente não consegue perceber coisas simples. Né? Então, vai baixando a nossa consciência espiritual, vai nos dando uma soberba, a gente vai se elevando
a um ponto que a gente vê, fica meio que burro mesmo, né? A gente não compreende certas coisas simples, né? Então, e aí como que eu posso dizer? Outro embuste com orgulho é que você não consegue medir isso, né? Você tem que tem que ter uma honestidade, uma sinceridade muito grande para você detectar isso dentro de si mesmo, porque o orgulho ele faz com que você não detecte, né? O orgulho é aquilo que vai fazer você se achar melhor do que os outros, que você, como o Lucas estava citando aí o outro discurso, né, da conferência, que você tem direito adquirido sobre as bênçãos, então você não precisa mais se esforçar para receber outras bênçãos, né? Você já tem um quantitativo guardado ali, mensurado, como eu já fiz muito agora, então eu só espero e aguardo o Senhor me servir, porque eu já servi demais, né? Então, veja, esse tipo de percepção, né, que o orgulho nos faz ter, ele nada mais é do que uma cegueira, né, uma cegueira espiritual, que aí vai até afetando outras áreas da vida, mas uma cegueira moral, uma cegueira, às vezes, intelectual mesmo, né? Então, é muito importante que a gente consiga buscar essa humildade para a gente detectar isso e detectar que às vezes a gente é burro mesmo, né? O orgulho faz isso, cara. E eu acho que até me perdoe aqui, mas eu acho que até o inimigo ele fala assim, cara, olha lá, esse cara tá fazendo tal coisa, né? Certa vez a gente estava conversando, eu e o meu conselheiro, e a gente estava falando, né? Tem aquelas pessoas que elas dizem que não vão mais para a igreja porque algum líder falou alguma coisa, a pessoa não foi com o líder cometeu algum erro, alguma coisa. Não entrando no mérito aqui se o líder fez ou não, porque acontece, o líder também é falha, o membro também né? Então, acontece. Mas tirando isso da equação, que aí isso acontece em qualquer lugar, acontece no seu trabalho, na escola, na faculdade, enfim. Você vai ter que lidar com alguém e às vezes aquele social com aquela pessoa vai ficar ruim, enfim. E aí tem isso, né? Então não vou para a igreja enquanto aquele líder não for líder, né? Então, enquanto aquele presidente do coro for presidente, enquanto aquele bispo for bispo, né? Aí meu conselheiro virou para mim assim e falou assim, né? A gente como se a gente estivesse conversando e tendo essa conversa real, né? E ele falou assim, mas dá para ler o livro de Mórmon, né? Aí eu falei, não, enquanto aquele bispo for bispo, eu não vou ler o livro de Mórmon, né? Então, olha a nossa cegueira. A gente condiciona um monte de coisa que não tem nada a ver, só para justificar o nosso orgulho, né? Então, o orgulho, ele faz isso, ele nos cega e faz a gente falar coisas, assim, muito esdrúxulas, né? Que não tem nada a ver e não tem justificativa alguma, não tem fundamento ou base alguma. Esse é o orgulho, por isso é tão importante a gente se acautelar, né? Perante ele e buscar a humildade. Enquanto você estava falando, Sara, na sua fala que é a questão de mensurar, falando dos currículos, né, e tudo mais. Deixa eu só, peraí, acho que tem um comentário aqui. Irmão, meu celular está descarregando, por favor, me enviar o link da live, por favor. Aí o Lucas, acho que vai comentar aí. Eu mandei para ele já. Tá. Só um comentário antes que... Mas em cima, tá bem. Max, do Rubens, ele fala assim, isso. As escribas e os fariseus agindo a respeito dos ensinamentos de Cristo nosso Senhor. E tem mais dos jareditas. É bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos do Senhor. Isso. Então, é muito importante, né? Essa é a maneira realmente de ser instruído, de buscar o Senhor, né? Por isso que é buscar pelo estudo e pela fé, somar as duas coisas. Quando você está falando sobre mensurar, então, o currículo, né, das pessoas, e aí a gente não entender isso, né? Eu lembrei daquele discurso, que é o penúltimo discurso da conferência, que é do Elder Uchtdorf, onde o nome do discurso é Ofertar sinceramente tudo que temos. E aí ele vai falar sobre aquela passagem de escritura, onde a mulher, a viúva, né, vai lá e derruba 2 moedas, né? Lançou as 2 pequenas moedas, que é o que equivalente aí a meio centavo, né? E aqui na escritura, se a gente vê, realmente, Elder Uchtdorf, ele fala que Jesus Cristo, ele se impressionou. Então, eu vou ler aqui na íntegra, né? A escritura, que é lá em Marcos 12,
41, 44. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos lançavam muito. E chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que lançaram na arca do tesouro. Porque todos ali lançaram do que lhe sobrejava. Mas esta, de sua pobreza, lançou tudo o que tinha, tudo o seu sustento. E aí é a grande questão do evangelho, que a gente não consegue mensurar, ou às vezes a gente está tão atraído pela mensuração quantitativa do mundo e estética, que nós não estamos, então, envolvidos ou estamos assim, sensíveis para perceber certas mensurações, para mensurar, né, perceber como mensurar as coisas mais espirituais e mais internas, né? Então, aqui o Elder Altdorf, ele fala, né, com esses simples comentários, o Salvador nos ensinou como as ofertas são mensuradas no seu reino, de uma maneira muito diferente da forma que normalmente mensuramos as coisas. Para o Senhor, o valor da doação não foi mensurado pelo efeito que teve no tesouro, mas pelo efeito que teve no coração da doadora. Então, isso é muito especial, né? O Senhor vai sempre mensurar aquilo que está no nosso coração. Por isso, a estética e a aparência, ela é tão abominável perante o Senhor. Porque é uma farsa, né? E lá no fundo, o Senhor sabe o que realmente você está ofertando ou não, né? E falando sobre o currículo e essas coisas, não é uma vida de estudos acadêmicos, ou de status, ou de cargos, que vai estabelecer minha força espiritual, minha obediência, a minha fé, o meu arrependimento, né? Não é isso, né? Porque isso não tem nada a ver. É incrível como hoje, inclusive, como você falou, trazendo um exemplo de dentro da igreja, né? Como as pessoas elas estão distantes, né? Até as cristãs estão distantes do verdadeiro discipulado, né? As pessoas estão atrelando o discipulado a outras coisas. Hoje nós estávamos entre amigos e a gente teve uma conversa lá, porque saiu um assunto em que uma pessoa fez algo que nas redes sociais que a gente acha que não deveria se fazer. E a pessoa pode ter um cargo e tal, mas ela não deveria fazer mesmo que ela não tivesse nenhum cargo, porque ela é cristã. Entende? Então, assim, a gente mensura as coisas de uma maneira, eu falei assim, se ele fosse o faxineiro da ala, né? Se ele fosse qualquer coisa, ele não poderia fazer aquilo, né? Ou ela, ou enfim, né? Então, veja, a gente está muito condicionado à estética das coisas, achando que estas coisas que realmente estipulam vou usar aqui a frase do presidente Nelson, o ímpeto espiritual meu. E não é isso. A gente pode eu tive uma experiência muito legal, teve um irmãozinho que batizou já há uns anos, esses irmãozinho muito simples, muito humilde, sabe aqueles irmãozinhos simples que você não é doutorado, não é inteligentíssimo, não é. Mas quando ele prestava o testemunho da maneira simplória dele, tocava todo o coração de quem ouvia. Prestou testemunho da primeira vez que ele pagou o dízimo. A ala toda quase chorou. Ele prestou testemunho quando ele aprendeu a fazer oração. E a aula toda sentiu o Espírito, né? Então, isso está muito distante, né? Está muito distante. É claro que se você, então, tem um ímpeto espiritual bom, você pode ser chamado para outras coisas, mas não significa que esses chamados vão te condicionar a isso. Por exemplo, a gente pode ir para a missão, né? Os missionários podem ir para a missão, assim, as mulheres e os homens, e o cara pode voltar lá e se afastar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É que a missão vai condicionar você, caso você se dedique, faça seus esforços, a receber maior testemunho, a se fortalecer espiritualmente. Então não são os cargos, as coisas em si, elas, né? É isso que eu quero proporcionar. Elas em si que vão trazer.
é se você aceitá-las e vivê-las, né, de acordo com a vontade do Senhor. Então, ser bispo, ser presidente de estaca, presidente de missão, são chamados, né, considerados altos, mas não significam muita coisa. O que vale mesmo é o que eu estou fazendo intimamente perante o Senhor. Como eu estou falando aqui, se eu estou dando realmente as duas moedas, ou se eu estou só ofertando aquilo que aparenta ser muito, né? Que não está fazendo, está sobrejando de mim, né? Não é tudo que eu tenho. Então isso é muito especial, é muito importante a gente perceber. E aí só falando a frase de novo aqui, o valor da doação não foi mensurado pelo efeito que teve no tesouro, mas pelo efeito que teve no coração da doadora. Então, as coisas que nós fazemos para o Evangelho e pelo Evangelho não são para o efeito, às vezes, nas outras pessoas, ou no mundo, ou enfim, mas no efeito que causa em nós mesmos. Eu acho que eu gosto desse discurso, então eu vou voltar nele, que é o do Husband, que é curar o mundo. Eu acho que entra sobre o que a gente está comentando, né? Que ele fala, existe muitas calamidades, a gente sabe que isso vai acontecer, está escrito em Apocalipse, né? Que a gente vai ter doenças, a gente vai ter tempestades, furacões, né? Nevascas e todos os tipos, né? A natureza vai se manifestar, está fazendo. Mas ele fala que uma coisa que está acontecendo agora, e que eu acho que Satanás está mais fixado nisso, porque é uma parte importante, que é a perseguição a religiões, né? Quem não viu agora na pandemia, um pastor, né? Apesar dele não ter a verdadeira igreja, mas ele foi preso, né, no Canadá, porque ele queria abrir a sua igreja, porque ele achava que não podia fechar, né? Que os fiéis precisam, né? E eu fiquei meio, quando fala assim, vamos fechar tudo, né? E as igrejas, né? E ele fala assim, vou ler na íntegra o que ele fala o que é liberdade religiosa, né? Para a gente entender. A liberdade de adoração em todas as configurações, liberdade de reunião, liberdade de expressão, liberdade de agir com base em crenças pessoais e liberdade para que outros façam o mesmo. A liberdade religiosa permite que cada um de nós decida por si mesmo em quem acredita, como vive, age de acordo com sua fé, o que Deus espera de nós. Então, a gente vê alguns países tentando, né, coibir, né, a nossa religião, coibir algumas práticas, né, não só a nossa, mas como os profetas, a gente vê os apóstolos se reunindo com líderes de outras religiões, né, não é só a nossa, nós estamos só protegendo a nossa, estamos protegendo a fé de todo mundo tem o direito de adorar a seu Deus. E Satanás não quer que a gente adore a Deus, óbvio que ele não quer. Ele quer que a gente adore, como a gente estava falando, né, os nossos diplomas, nossos PhDs, nossas riquezas, né, nossas casas, nossos carros, nosso status de algum modo, né, que a gente tem. Ele não quer que a gente seja humilde e submeta a um Deus, né, ou seja, que nem Cristo, né? Ele quer que a gente abandone essa prática. E isso é muito importante que a gente perceba, né, que isso está acontecendo. A gente fala assim, mas a pandemia exigiu, mas tudo bem, né? Mas o próprio Elder Oaks falou a importância, acho que na última conferência, da gente frequentar as capelas, que é importante, a gente não pode. Eu vi muitas pessoas se afastarem da igreja agora nessa pandemia, dizendo assim, eu não preciso da igreja, eu continuo vivendo, né, o evangelho na minha casa, eu não preciso ir lá, não preciso de um prédio, um edifício, né? E o presidente Oaks foi bem claro que disse, nós precisamos sim, a gente precisa ir à adoração, a gente precisa relacionar com as pessoas, trocarem, né, trocarem experiências, precisamos tomar o sacramento, né? É importante que as nossas crianças participem junto com outras crianças, que aprendam sobre o evangelho, né? Que por mais que a gente ensine em casa, é importante elas terem a comunhão entre elas, né? Que elas fiquem juntas e unidas, né? Então, que a gente, acho que esses tempos, né? A gente fica... Eu sei que hoje é domingo, né? E eu gosto um pouco de política, um pouquinho só, mas que a gente saiba distinguir, né? Quem são os nossos líderes que estão do nosso lado, que estão defendendo ou
ou permitindo que a gente adore o nosso Deus, não importa qual, né? Cada um tem sua fé e a gente tem que respeitar. E os que estão coibindo isso, querem que as igrejas fechem, querem que as pessoas não tenham algumas práticas, né? Ou que debochem, que falem mal das nossas práticas, né? Todo mundo deve ser respeitado, principalmente a nossa religião, né? Nossa adoração a Deus deve ser respeitada. Até essa questão que você falou, né? Poxa, por que eu preciso ir à igreja? E também a questão das aparências, né? É muito saudável a gente ter uma dose da realidade que nos cerca. Às vezes a gente pensa, mas em casa eu sento lá e passo horas estudando e às vezes é mais proveitoso do que as aulas que eu tenho na igreja. Pode ser que em alguns casos isso seja verdade. Você está ali sentado, lendo, estudando no ambiente que é melhor para você, da forma que é melhor para você, no tempo que é melhor para você, numa atividade que talvez você se sinta mais à vontade. Muitas vezes o Espírito pode fluir mais ali para você. Entretanto, é importante a gente ter uma dose da realidade que nos cerca, né? Eu estava lendo o livro. Ele não é membro da igreja, na verdade ele é um padre católico, o padre Sertilans. E ele fala sobre a vida intelectual também, e com relação aos estudos do... Voltei. Ele fala que da importância da gente ter o nosso tempo de estudo, de isolamento, entre aspas. Mas ele fala algo bem interessante, né? O homem isolado demais torna-se tímido, abstrato, um pouco bizarro. Titubeia no mundo real como um marinheiro recém-desembarcado. Não tem mais senso do seu destino. Parece olhar-nos com uma proposição de que deve ser inserida em um silogismo, ou com um exemplo a ser registrado num bloco de notas. Ou seja, por mais importante que seja... Oi? O Max mostrou o livro ali. Ah, obrigado, Max. Então, por mais... Esse mesmo. Por mais importante que a gente tem que se dar o valor do nosso estudo pessoal e tudo mais, a gente não pode abandonar a nossa comunidade dentro da igreja. A gente precisa estar lá servindo, a gente precisa estar lá fortalecendo e sendo fortalecido. Senão a gente se torna isso. O orgulho vai, igual a gente citou no exemplo mais pouco antes, né, da pessoa que você falou, vai tornar a gente, como o padre Sertilans falou aqui, né, um pouco mais bizarro, achando que tudo pode ser simplesmente anotado num bloco de notas. E a realidade não é assim, ela é muito maior, ela é muito mais complexa do que isso. E aí a gente também tem que saber dosar isso naquela questão da atividade do evangelho. Há alguns anos, também acho que numa conferência geral, o Elder Hallstrom, ele fala sobre a importância da gente ser ativo no evangelho e não ser só ativo na igreja. Então, às vezes a gente pensa, mas eu vou lá na igreja todo domingo e tá tudo certo e pronto, não preciso de mais nada. E, na verdade, não é assim. Ser ativo no evangelho, consequentemente, você vai ser ativo na igreja também. Mas o contrário não é verdade. Você pode estar lá todos os domingos, você pode, inclusive, partir dos sacramentos todo domingo, mas se você não é ativo no evangelho, está faltando algo. Então, ser só ativo na igreja não é o bastante. A gente precisa ser ativo no evangelho. Isso vai fazer com que a gente tenha aquela força de não cair na apatia espiritual que a gente falou e na questão do discurso do Elder Husband, de curar o mundo. Como é que a gente cura o mundo? Com o evangelho. Só que se a gente não for ativo nele, a gente não colocar em prática aquilo que a gente aprende, seja no nosso estudo pessoal ou aquilo que a gente aprende dentro da igreja, fica só em teoria. E o evangelho, ele é ação, ele é prática também. Não adianta a gente internalizar todas as lições do Sermão da Montanha e a gente não aplicar aquilo. Não adianta a gente pensar em caridade se a gente nunca estende a mão para alguém que está caído no chão. Senão fica só palavras. Então a questão da prática
em ser ativo no evangelho, ela faz toda a diferença. Tem duas pessoas que escreveram aqui, só antes do Max falar, o Jareditas falou, importante é a fidelidade ao evangelho, independente de ocupação de cargo eclesiástico. E o J. Levita Vares, último dia do FY, maravilhoso, tivemos aqui em Fortaleza. Parabéns por estar no FY, são jovens de muito valor. Ô Sara, Legal. esse comentário do Jareditas aí, lembrou uma coisa que um presidente estaca meu, ele falava. Ele falava que no último dia o Senhor não vai perguntar para ele, pelo menos não a primeira coisa, eu imagino, o que ele fez nos chamados deles de presidente de missão, de presidente de estaca, de bispo. A primeira coisa que ele vai querer contas são dos outros chamados mais importantes, que é de marido, de pai, de filho de Deus, né? E aí isso tem tudo a ver com o que o nosso amigo Jareditas falou ali. O mais importante é aquilo que você é, na tua personalidade, e não naquilo que você está naquele momento num chamado. Já vai preparando, Max, já tá nascendo a tua bebê. Verdade. Já tem o chamado de marido, agora vai vir um chamado de pai, né? Já tem E chamado. é interessante... É interessante você falando aí, Lucas, eu lembrei daquele discurso, me perdoe se eu me lembro ser do Elder Uchtdorf, mas que ele falava sobre os 4 títulos, né? E é interessante aqui no mundo, a gente volta a não falar de cargos, né? A gente tem cargos, status, né? Enfim, títulos acadêmicos, cargos de trabalho, né? Concursados e tudo mais. E aí a gente tem algumas ideologias que vão criar classes, né? E tudo mais, enfim. E aí você pega que naquele discurso dos 4 títulos, né? São títulos que são imutáveis. São os únicos títulos que eles serão eternos. Então, por isso que eu gosto de falar, eu estou como bispo, né? Eu estou tal coisa, porque tudo isso é passageiro, né? Agora, realmente, os meus chamados eternos vai ser de marido, né? Caso eu me esforce para ganhar a eternidade, vai ser o de pai, né? Vai ser de filho de Deus, e confesso que o último agora eu não lembro. Mas eram 4, né? Segundo Elder Uchtdorf. Mas falando desses 3, né? Isso não vai sair. Salvador de almas, era o 4? Perfeito. Essas coisas realmente as que serão eternas, né? Então é dessas que eu tenho que pôr mais energia. É incrível como a conferência, ela regula a nossa bússola espiritual e moral, né? Parece que por 6 meses a gente está ali recebendo tanta influência de tantos lugares, seja ele na política, seja ele no show business, seja eles no entretenimento, na literatura, sei lá, filmes, enfim, né? Amigos, família. E aí a gente tem a conferência para ajustar a nossa bússola, reafirmar aquilo que é mais importante, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades nossas desses últimos dias é realmente, em meio a tantas distrações, às vezes benéficas ou não, a gente não perder o foco realmente da eternidade, né? Não tirar os olhos fitos na glória eterna, né? Então, os discursos da conferência têm esse poder. Então, o convite que eu deixo aqui a todos nós, né, inclusive a mim mesmo, é da gente não deixar esses discursos da conferência caírem no véu do esquecimento, né? E a gente se esquecer deles, né? Confesso para vocês que já estou começando a esquecer os discursos, né? Então, essa própria live aqui, nossa, fortalece a mim mesmo. Né? E aí a gente está aqui realmente para poder nos fortalecer, e aqueles que estiverem com a gente agradece muito, a poder se fortalecer também, compartilhar como vocês estão se fortalecendo aí. Muitos são os comentários com esse teor aqui com a gente hoje. Então, isso é muito importante nos dias de hoje, né? A gente tem as redes sociais aí que podem ser tanto uma grande distração para o prédio lá, grandioso e espaçoso, quanto pode ser também
uma boa ferramenta para a barra de ferro, né? Em meio à névoa a névoa densa, né, que a gente está. Eu acho que a gente está caminhando para o final. Já passou de 1 hora, né? Como está para o final, eu quero referenciar aqui o último discurso do presidente Nelson, que Max, só leia ele fala basicamente... Consegue ver ali? Oi? A Gardner, ela fez um comentário. Consegue Leio sim. A Liz Gardner. Obrigado, Liz. Vou ler aqui. Ao compartilharmos os princípios nos quais acreditamos, aos irmãos, às capelas, e ter esta comunhão, nos ajuda a confirmar a veracidade e nos inspira a viver e praticar o evangelho. É isso mesmo, né? A gente precisa de uma sociabilidade, e principalmente quando essa sociabilidade ela está entrelaçada em princípios eternos dentro do evangelho, isso nos fortalece, né? Só dando então um gancho antes de entrar aqui no presidente Nelson, a questão que nós estávamos falando da liberdade religiosa, a liberdade de adoração, né? A liberdade que nós temos de ir à capela. O Elder Bednar, ele participou de um conselho ainda na pandemia, onde ele falou, ele explicitou lá qual que foi a data, agora não me recordo com detalhes, mas a última vez em que as igrejas se fecharam, né, para adoração, assim, de uma maneira geral, foi há séculos atrás. Isso fazia muito tempo que não acontecia. E aí a gente viu isso acontecer. E aí, qual que é o problema? O problema é a saúde, essas coisas? Não, isso a gente não entra no mérito. O problema é a precedência que isso gera. Então, se os governos, se os poderes, os órgãos, né, que nos governam, têm a capacidade e o poder para ditar quando você pode ou não, independente do motivo, da justificativa, de ir à casa de oração, esse motivo ele pode ser abrangido por outros motivos, enfim, em qualquer momento, então isso pode ser utilizado, né? Então é muito perigoso isso, porque ele vai de encontro, né, vai conflitar com certas liberdades, que são liberdades que a gente chama naturais, ou seja, ela está na essência humana, que é a liberdade de adoração, a liberdade de fé, né, de consciência religiosa, liberdade religiosa. Então, isso que a Sara falou é muito importante, e a gente precisa lutar por esse estandarte de liberdade religioso, né, de ter essa liberdade religiosa. Já que eu já estou falando desse tema mesmo, eu vou aqui compartilhar um negócio com vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui. Quem quiser depois dar uma olhadinha com mais ênfase, vou aqui virar a câmera, vamos lá. Tem aqui um site chamado Portas Abertas. Esse site ele tem mais de 30 anos ou 20 anos. E ele faz um ranking de perseguição religiosa. Então ele põe aqui os países, o tipo de perseguição, o governo que é, a região e o tipo de religião que lá tem, né? Então, primeiro aqui, segundo essa lista atualizada de 2022, é Afeganistão, depois de Coreia do Norte e assim vai, né? Então, vocês podem dar uma olhadinha, porque, como a Sara falou, às vezes a gente acha que a política não está envolvida com a religião, mas ela pode muito bem estar. Então, é incrível como certas políticas, elas estão coibindo, né, o cristianismo. Isso é importante a gente saber, né? É importante porque se eu não quiser... Acho que Salve, Thiago. Excelente live. Obrigado por ajudar a aumentar a minha fé. Opa, Thiagão é grande amigo de velha data. Obrigado, Thiago. Oi. Deu uma falhada quando você estava falando, terminando ali de falar antes do comentário do Thiago. Era só falando sobre o site mesmo. É só falando sobre o site que às vezes... Pode falar, Max. É que às vezes a gente, como a Sara gosta de falar, às vezes a política tem a ver com a religião, sim, né? Quando a gente vê que certas políticas assim inibem o cristianismo, né? É porque tem alguma coisa estranha, né? Então a gente vê ali alguns países com certos regimes políticos
que são perseguidores do cristianismo, né? Então é importante a gente saber dessas coisas, porque não saber dessas coisas é um meio que fechar os olhos para isso, né? Só antes de tu entrar na última, né, do presidente Nelson, só queria ler o Elder Husband, ele deu quatro maneiras da sociedade, os indivíduos, se beneficiar pela sociedade religiosa. Mas eu estou me beneficiando, né? Então ele falou assim, a primeira, a liberdade religiosa honra o primeiro e o segundo grande mandamento, colocando Deus no centro de toda a vida. Lemos no livro de Mateus, amarás ao seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a ele, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Depois ele coloca, segundo, a liberdade religiosa promove demonstração de crença, esperança e paz. Depois ele coloca, a religião inspira as pessoas a ajudar o próximo. Então, quanto a gente viu, né, que a própria igreja, nós mesmos, né, quanto nós ajudamos essa pandemia de outras pessoas, né? A igreja deu toneladas de comida, né, as pessoas enlataram, as pessoas fizeram, muitas pessoas fizeram máscaras, né, nas suas casas e aí doaram para a igreja doou para as pessoas que estavam precisando, hospitais, né, lugares que estavam precisando. Então, a igreja, ela inspira a gente a ajudar o próximo, né? E o quarto, a liberdade religiosa serve para uma força unificadora e mobilizadora para a formação de valores da moralidade. Então, eu sempre falo, né? Eu trabalhei muito tempo com os projetos sociais de cidades, né? E as pessoas falam assim, mas tu gosta da igreja tal, sabendo que eu era membro da igreja, né? Sou mórmon. E eu falo assim, eu gosto de todas as religiões, não é a minha que eu gosto, né? Todo mundo que adora a Deus, para mim, é importante. E o que eu via muito, que elas eram como agentes moralistas da sociedade, né? Elas ajudavam o Estado, né? A sociedade, não só o Estado, mas a sociedade, a colocar freios e contrapesos nas pessoas, né? Então, elas indicavam o caminho, indica o caminho de Cristo, o caminho, né? Lendo a Bíblia, que talvez não leia o livro de Mormon, mas ler a Bíblia já é muito importante, né? Porque as pessoas se moldam, as pessoas aprendem, né, a palavra de Deus e querem seguir aquilo. E elas ajudam a frear criminalidade, a frear drogas, a frear várias, né, coisas, violência, né, entre marido e mulher, essas, né? Ela ajuda. Então, a religião, ela é importantíssima na sociedade. Uma sociedade sem religião, ela não existe. Ela vira, como a gente vê esses países, como o Max falou, que tem muito pouca religiosidade, como o Afeganistão, como a Coreia do Norte, o que vira, né? Eles perdem totalmente o seu norte, né? E eles acabam sendo submissos a uma grande violência, a uma grande submissão, né? E eles não conseguem adorar a Deus, né? Como a gente veio para cá para isso, né? Esse é o plano de Deus, né? E Satanás, claro, tenta coibir isso, né? É isso que ele quer. A gente não quer que a gente adore a Deus, quer que a gente seja tão miserável quanto ele, né? E nesse sentido, a gente tem que sempre lutar, né? Ao meu ver, pela nossa liberdade religiosa. Não interessa qual, não interessa quem eu acredito, mas a nossa liberdade não pode ser tirada jamais. Muito bom. Como já Vai lá, são Lucas. os comentários finais, vou fazer o meu último aqui, tá pegando esse gancho. Talvez alguém pense, né? Poxa, mas os exemplos da Coreia do Norte ou do Afeganistão, como colocaram aí, são muito diferentes da nossa realidade. E de fato são, tem uma série de coisas ali bem diferentes que envolvem até religião, principalmente no caso do Oriente Médio, né? Mas, embora sejam exemplos um pouco diferentes, eles são reais para nós. Se a gente quiser algo um pouco mais semelhante da nossa realidade, é só a gente voltar no templo e olhar Roma. Roma era um grande império, uma força militar gigantesca e até mesmo uma força cultural enorme. E o que acontece, né? Como que se dá o declínio de Roma? Ele se dá primeiro por conta dessa perda da moralidade. Conforme o Império Romano ele vai entrando cada vez mais em
questões de imoralidade, né? Não só na imoralidade da coisa da alma, que tem a ver com a lei da castidade e tudo mais, mas também com questão de corrupção, etc, etc. As pessoas elas vão se tornando fracas, elas não vão confiando mais umas nas outras. A sociedade, aquele poder cultural que eles até tinham, vai declinando, vai minguando. As pessoas não costumam mais nascer, não vou nem dizer gênios, né? Porque gênios realmente são de tempos em tempos, mas não existem mais espíritos grandiosos, principalmente moralmente falando, para que as coisas tenham alguma ordem. Como a Sara falou aí, em alguns momentos é necessário colocar freio em algumas coisas, então tudo desanda. Então, se você olha o exemplo romano, que tem uma característica mais similar com o nosso mundo que a gente vive hoje, né, ocidental, é a realidade. E, infelizmente, por um certo lado, a gente caminha para algo semelhante com o que aconteceu em Roma. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais perdendo esse senso de moralidade. Aquilo que hoje parece ser comum ou normal para algumas pessoas, escandalizariam os nossos avós ou bisavós a ponto de eles rasgarem as vestes. Então, tem muitas coisas que se tornaram, entre aspas, normais, que na verdade não são normais, só se tornaram comuns, mas que não é porque isso se tornou comum que é o certo e que não haverá consequências, né? Em um dos discursos da conferência fala-se disso, que a gente tem a liberdade de fazer o que desejarmos, mas as consequências disso, elas são inevitáveis e a gente não tem poder de escolher sobre elas. Então, é batata. Não é só o exemplo de Roma, mas se você pegar esse exemplo específico, se você fizer os mesmos erros, você vai ter o mesmo fim deles. Você vai ser, vamos dizer assim, né, politicamente falando, você vai ser destruído, mas não é só politicamente. É culturalmente e principalmente espiritualmente. E ali a morte espiritual vai estar vizinhando contigo a ponto de não ser só mais uma mera questão, vamos dizer assim, social ou política, mas tem a ver com o valor das nossas almas. Então, é necessário que em sociedade existam esses freios, justamente porque atrás disso tem algumas coisas muito maiores que têm a ver com a nossa vida eterna. Muito bom. Então, boa noite, pessoal que ainda está conosco. Estamos finalizando. Eu queria só comentar, então, para finalizar. O presidente Nelson, ele vem com algumas, como é que eu posso dizer, com alguns títulos ou frases ou conceitos para a gente ficar focado, né, durante aqueles 6 meses. Nós tivemos aí, ultimamente, a questão de Israel, né, deixar com que Deus prevaleça. E agora, nessa última conferência de abril, ele veio com o poder do ímpeto espiritual, que inclusive é um dos discursos dele dentro da conferência, né? E ele fala sobre o poder do ímpeto espiritual positivo, né? Porque tem o negativo e tem o positivo. E aí ele fala o seguinte aqui, presidente Nelson, né? Jamais os ímpetos espirituais positivos foram tão necessários quanto são hoje, a fim de contra-atacarmos a velocidade com que o mal e os sinais dos tempos se intensificam. O ímpeto espiritual positivo vai nos manter seguindo em frente em meio ao medo e à incerteza criadas pela pandemia, pelos tsunamis, pelas erupções vulcânicas e hostilidades armadas. O ímpeto espiritual pode nos ajudar a suportar os ataques incessantes do adversário e frustrar seus esforços para minar nosso alicerce espiritual. Então, esse é o ponto crucial que ele deixou para a nossa reflexão acho que durante esses 6 meses aí, posteriores, né? Boa noite, excelente live, obrigado, Lins. Nós precisamos, então, focar nisso. Se é uma coisa que a gente possa, então, nos fortalecer e buscar entender, né? Porque a gente só consegue viver ou fazer uma coisa depois que a gente entende ela, esse tal ímpeto espiritual positivo que o presidente Nelson falou. E aí, no discurso último dele, que chama Agora é o Momento,
ele vai dizer: o futuro é sempre certo. Mudanças climáticas acontecem, os ciclos econômicos são imprevisíveis, desastres e acidentes e doenças podem mudar a vida rapidamente. Essas ações estão muito além do nosso controle, mas há algumas coisas que podemos controlar, inclusive como despendemos nosso tempo todos os dias. E aqui ele vai convidar a gente a algo muito importante. Ele vai falar do poder do agora, né? Existe até um livro, basicamente, com esse tema, e ele fala o seguinte: agora é o momento em que podemos aprender. Agora é o momento em que podemos nos arrepender. Agora é o momento em que podemos abençoar outras pessoas e levantar as mãos cansadas. E ele diz: o adversário nunca dorme, sempre haverá oposição à verdade. Repito minha admoestação desta manhã para que façam as coisas que vão aumentar o seu ímpeto espiritual positivo. E a sustentação para a qual o Elder Uchtdorf está falando, a fim de mantê-los prosseguindo em meio a quaisquer desafios e oportunidades que surjam. E aí, mais uma vez aqui citando o Elder Nelson, o ímpeto espiritual positivo aumenta à medida que adoramos no templo e aumentamos nosso entendimento da magnífica amplitude e profundidade das bênçãos que lá recebemos. Essa demonstração é muito importante. Olha o que ele diz: rogo-lhes que se oponham aos caminhos do mundo ao se concentrarem nas bênçãos eternas do templo. Então, acho que esse é o grande convite a todos nós. É a grande batalha que nós precisamos enfrentar, de se opor. E eu digo não se opor a só a questão, às vezes, no falar, né? Mas se opor, às vezes, dentro de nós. Né? Às vezes nós queremos seguir certas tendências, certas influências, somos levados a fazer certas coisas, tomar certas decisões apenas por influência mundana, né? Seja ela muito ruim ou às vezes não tão ruim assim, né? Seja às vezes para ostentação, aparência, seja às vezes por vaidade, seja às vezes, enfim, né? Quanto mais eu estou dando ouvidos, né? Será que são para os profetas, o evangelho e a eternidade, ou para o mundo e as coisas deste mundo? Onde está voltado realmente o meu coração? Esse é a grande reflexão que nos resta, acho que durante esses 6 próximos meses, né? Então a conferência está aí, né? Tem muita coisa para a gente desfrutar desse tesouro imenso que são os discursos da conferência. Eu posso testificar que cada vez que a gente ler as escrituras, né, a gente renova, então, alguma coisa que a gente precisa renovar. Muitos de nós, às vezes, passamos por dificuldades e, às vezes, a gente está como aquela história da casa construída sobre areia, né? Por quê? Porque o dia da adversidade a gente não sabe que dia que vai vir, né? Às vezes a gente está tudo bem, acontece um desemprego. Às vezes a gente está tudo bem, acontece uma briga muito difícil na família ou entre o casal. Às vezes a gente está tudo muito bem, aparece uma doença. Às vezes a gente está muito bem e algum parente nosso deixa esse plano e prossegue para o próximo plano, né? Vai para a eternidade. E quando essas coisas acontecem, é que nós precisamos antes estar, então, fortalecidos. Então, é muito mais difícil buscar esperança enquanto a gente não tem nada de esperança. O que eu quero dizer? A gente não precisa deixar para o último momento para se fortalecer em meio aos desafios da vida. A gente pode fazer isso antes, né? É isso que o presidente Nelson nos convida. Que a gente possa nos fortalecer agora, para quando as aflições vierem, quando as tempestades aparecerem, a gente está fortalecido. Não precisamos deixar para depois. Então, é muito legal ter entretenimento, é muito legal a gente buscar se divertir, né, da maneira saudável e tudo mais, mas são nas horas das aflições que a gente precisa de um certo armazenamento espiritual, e esse armazenamento espiritual está nas nossas reflexões, testemunhos e experiências espirituais que a gente vai ter conforme a gente se esforça para viver o Evangelho. Então, ir na igreja, tomar o sacramento realmente buscando o Senhor, orar com qualidade, ler as escrituras com qualidade, né? Se dedicar realmente com todo o poder, mente e força.
É claro que isso gera um esforço, não é fácil, porque às vezes a gente está cansado, desanimado, enfim. Mas que a gente possa, então, fazer esse esforço para que a gente possa ter maiores e melhores experiências com o Salvador, com o Espírito Santo e com o Pai Celestial. Dessas coisas eu peço testemunho para todos nós, né? Eu sei que Jesus Cristo, ele está de mãos abertas como Cristo Redentor para nos salvar, para nos ajudar, para nos levantar. E ele precisa de nós também para que a gente possa ser um pouquinho, né, representar um pouquinho dele para as outras pessoas que precisam também. Essas coisas eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigada, a gente está chegando no final. Muito obrigada pelas palavras, Max e Lucas. Muito obrigada por todos estarem aqui, né? Já faz 1h30, né? Conversando com a gente. Só para lembrar que essa live vai ficar aqui no nosso grupo, né? Na página principal, e também ela vai para o YouTube. Então, se vocês não são inscritos ainda lá no YouTube, entra lá, que o nosso perfil é Pelo Estudo e Pela Fé. É o mesmo nome do nosso Clube do Livro. E participem, indiquem para os seus amigos e nos dê sugestões também. A gente está abertos, né? O que vocês querem ouvir, o que pode ajudar ou melhorar no nosso Clube do Livro. Então, obrigada, Lucas, Max. Não sei se vocês querem falar algumas últimas palavras antes da gente encerrar. Boa noite. E muito obrigada a todos que esteve aqui. Então, até a próxima. Tchau.